Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mister solta o verbo e fala sobre Neymar. Boicote dos jogadores a JJ. Rudi Galete fala sobre a queda de Jorge Jesus. Elenco do Mengão gosta de Tite? Absurdo! Sampaoli pode dar o treino hoje aos jogadores do Flamengo. E Felipe Luiz fala tudo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Benfica, não é do Sport, não é do Porto. É do Flamengo. Faça o canal do Flamengo ainda maior aqui em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Se você quiser notícia do Flamengo proveniente do exterior, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade, sempre aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por exemplo, toda a odisseia de Jorge Jesus na Arábia, você só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso é muito importante a sua inscrição. Meus amigos, a Betano, a maior empresa bookmaker do mundo, é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. A Betano é patrocinadora também, aqui em Portugal, do Sporting, do Porto e do Benfica, dos três maiores. A Betano foi patrocinadora oficial da Copa do Mundo do Catar em 2022, da Copa do Brasil, que o Flamengo acabou de perder para o São Paulo. Da Betano é patrocinadora oficial, é a Copa Betano do Brasil, ou seja, de confiabilidade, é a melhor empresa bookmaker do mercado. Ah, meu amigo, se você quiser conhecer a Betano e quiser uma promoção especial, você vai clicar no link aqui no primeiro comentário fixado e vai usar o código FLAPT. FLAPT. Com esse código, você tem o seu primeiro depósito em dobro em até R$ 500. A Betano é a melhor também porque você pode jogar totalmente de graça na Betano com o bolão Betano. É isso mesmo. Usando o bolão Betano, você pode jogar sem investir R$ 1 sequer e concorre a prêmios de 5 a 50 mil reais por semana. A Betano também, meus amigos, tem transmissão de vários campeonatos pelo mundo, você simplesmente tendo a sua inscrição no site. Por isso, não perca tempo, meus amigos. Clique aqui no primeiro comentário fixado, use o código FLAPT para que você possa aí aproveitar a maior empresa bookmaker de todo o planeta. Vamos lá, meus amigos, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, né? Ainda as repercussões da derrota do Mengão. E aí o Felipe Luiz, meus amigos, fez um post abrindo o verbo. É isso mesmo, meus amigos. O Felipe Luiz faz um post ali falando, de certa forma, de forma implícita, críticas aos jogadores, aos dirigentes e também aos treinadores, né? Abre aspas, momento difícil, muito difícil. A dor no coração que sinto hoje, ou melhor, sentimos hoje, é irreparável. Falhamos, não conseguimos conquistar o título. Enfrentamos uma grande equipe que merecidamente conquistou esse troféu tão sonhado. Justos vencedores, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Assim, por mais que aqui no Brasil julga-se demonstrar fraqueza ao parabenizar o campeão, eu faço porque a grandeza do Flamengo não se demonstra somente nos números de torcedores, nem no número de títulos conquistados. Se demonstra também nas atitudes, nos gestos, principalmente nos momentos difíceis e na derrota. Sabe por quê? Porque o Flamengo estará em outras finais em 2024, ou em 2025, ou em 2026. É um clube que está na disputa de títulos. Isso não é fácil. Ganhará muitas, perderá outras. Jogadores irão, treinadores passarão, dirigentes também. E o que fica é o nosso amor pelo clube.
pelo escudo tão lindo que temos e o legado que deixamos para os nossos filhos e netos. Eu quero que meu filho saiba que ele torce para um time campeão e que tem valores e que torcer para o Flamengo o faça uma pessoa melhor. Meus amigos, isso aí para mim é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Será que essa diretoria tem valores? Né? Tem bons valores para passar? Eu acho que não. Tomara que essa diretoria passe rapidamente, Felipe Luiz. Ganhar muitas. Não, aí sei que decepcionamos milhões de torcedores que nos apoiaram em toda essa caminhada. O nosso ano foi decepcionante. Estamos jogando de forma muito irregular e a nação não se identifica com a equipe. Se irrita com a forma que o time está se comportando e a sensação é que tudo piora. Nós também sentimos isso e nós queremos mudar isso. As palavras sobram sempre que pensam que as mensagens para os torcedores se passam no campo. Mas queria dizer isso porque eu confio na minha vida e nos meus companheiros, na diretoria e no treinador, não. Eu vi cada jogador desse plantel render no seu máximo e sei do que eles são capazes. Está dentro de nós. O único caminho é trabalhar muito, dar tudo para o futebol, pelo Flamengo e tentar recuperar o carinho dos torcedores para que possamos acabar com o ano com dignidade. Que a torcida se sinta identificada com o time outra vez e que o Flamengo volte a ser imbatível. Eu te amo, Flamengo, e sempre te amarei. Tá aí, cara, um dos caras mais importantes aí da história do Flamengo, que é o Felipe Luiz, né? Abrindo essa carta ao torcedor, dizendo que, apesar de todos os pesares, o Flamengo e os jogadores do Flamengo estão consternados aí para voltar a ser o time dominante que não foi permitido ser pelos péssimos dirigentes que o Flamengo tem, o péssimo treinador. E aí, meus amigos, o maior absurdo é o seguinte: Sampaoli pode dar o treino hoje. Meus amigos, isso é uma das coisas mais ridículas, uma das coisas mais absurdas que eu já vi no futebol. O cara demitido, porque eles não tiveram tempo hábil, vai colocar o cara lá dentro do ninho para que ele possa dar um treino no time. Meus amigos, isso é uma das coisas mais sem noção que pode acontecer. Vamos esperar, né? Filme repetido. A situação vivida por Sampaoli lembra o cenário vivido ano passado, após a derrota do Red Bull Bragantino no dia 8. A diretoria do Flamengo já tinha tomado a decisão de demitir Paulo Souza. Porém, o português deu treino no dia seguinte em Atibaia, em um clima melancólico. Após os cartolas acertarem a liberação do Dorival Júnior do Ceará, então o Fla rescindiu o contrato do europeu no dia 9. Meus amigos, isso é absolutamente ridículo. Isso é absolutamente ridículo. Né? Os dirigentes do Flamengo acham que está no mundo corporativo e que as coisas são... no mundo corporativo já é ridículo você deixar um morto, né, entre aspas, dentro de um ambiente de trabalho. Vou deixar o Sampaoli dar o treino hoje, eu vou te falar, uma das coisas mais ridículas que eu já vi em toda a minha vida, meus amigos. Em toda a minha vida. Os dirigentes do Flamengo são ridículos. 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 Né? Deixa os jogadores treinando sozinho, põe o Mário Jorge, mas eles estão desesperados em não colocar o Mário Jorge para que não haja espaço, né, de um treinador interino e a torcida não peça a Jorge Jesus. É esse o medo deles. É esse o desespero deles, meus amigos. Porque eles querem colocar o Tite de qualquer forma. E aí, meus amigos, parece que o Tite tem boa aceitação interna dentro do elenco do Flamengo. É isso mesmo, né? Tite é a bola da vez no Mengão. Tem adesão dos jogadores e a diretoria. No passado, houve oposição ao estilo do jogo do treinador por parte dos dirigentes do alto escalão, manifestada publicamente e internamente. Porém, há consenso de que o gaúcho é o melhor nome para o momento por qualidade
no estudo tático e na gestão de pessoas. Dentro do elenco rubro-negro, a boa aceitação do nome do Tite. Os jogadores não foram consultados para opinar, mas em conversas com pessoas próximas, grande parte do plantel apoia a contratação. Treinador da seleção de 2016 a 22, ele convocou um time inteiro de integrantes do elenco rubro-negro. Poderia montá-lo no 4-2-4, improvisando um zagueiro na lateral direita. Santos, Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro já foram chamados pelo treinador. Pablo, aliás, foi zagueiro dele no Corinthians. Durante o ciclo que antecedeu a última Copa do Mundo, não foram raros elogios de Tite a Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. A manifestação de Gabigol causou rusga no ano passado, enquanto o Flamengo comemorava o tri da Libertadores em trio elétrico no centro da cidade. Torcedores protestavam contra a ausência de Gabigol na lista de Tite, a Copa do Mundo. Everton Ribeiro e Pedro foram chamados. O grito, "O Tite, vai CF, o Gabigol não precisa de você", ecoou durante a comemoração. O atacante mostrou apoio ao manifesto e disse: "Minha seleção é o Flamengo". Apesar da reação de Gabigol no momento de euforia junto à torcida, o GE apurou que o ocorrido não causou abalos em relação profissional a ambos. O presidente Rodolfo Landim tem boa relação com o Tite. Conviveu com o treinador quando chefiou a delegação da seleção brasileira na Copa América de 19, competição disputada no país. Landim, porém, opinou a pares que considera Tite um treinador sem o perfil do Flamengo, por enxergá-lo como um profissional que prioriza o estilo mais defensivo. O que o Landim sabe de futebol? O que o Landim sabe de futebol, meus amigos? Pessoas próximas, porém, convenceram Rodolfo Landim de que Tite tem competência tanto em relação à capacidade de armar equipes quanto à gestão de pessoas. Algo que praticamente inexistiu durante 5 meses de Jorge Sampaoli no Flamengo. O vice-presidente-geral do Flamengo, Rodrigo Duz, fez duras críticas públicas a Tite ano passado, logo após a eliminação do Brasil nas quartas de finais da Copa do Mundo. Em sua conta no Twitter, o dirigente atribuiu o fracasso do Mundial ao trabalho do treinador. Meus amigos, isso na conta verdadeira. E na conta falsa, o que será que ele falou? Abre aspas. Tinha elenco. Falo também de alguns que foram precedidos para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Ele, na hora de colocar alguém mais preparado, e no Brasil não vejo ninguém. Muito discurso e pouca estratégia, muita falação e pouca atitude. Ótimo para entreter a plateia, não para dirigir a seleção. Desde a convocação, passando pela panela dos amigos, chegando à tática mal feita e mal treinada. Tite mostrou quem é. O último jogo foi a consagração dos erros, postou Duz. Duz que pode ser o candidato do Landim, para vocês verem assim, o que o cara não tem a menor noção do que é ser um dirigente de futebol. Para que essa pessoa fez esse comentário? Apesar de ter sofrido resistência, Tite virou um nome forte no Flamengo. Porque o desespero deles, meus amigos, é ter que contratar o Jorge Jesus. Então, até os antigos desafetos passam a ser pessoas totalmente aceitáveis no Flamengo. Meus amigos, enquanto o Landim não sair, a situação vai ficar difícil. Meus amigos, e vamos falar de Jorge Jesus, né? Vamos falar de Jorge Jesus, porque você quer mesmo saber de Jorge Jesus, né? Rudy Galetti, um dos maiores jornalistas do planeta, especialista em mercado, soltou um Twitter ontem dizendo o seguinte: Al Hilal, a difícil vitória na Kings Cup contra o Al Jabalain, quinto na segunda divisão, complica a posição de Jorge Jesus. Para quem não sabe, o Al Hilal ganhou apenas de 1-0 do quinto colocado da segunda divisão da Arábia Saudita. Como eu disse, o clube informou ao treinador sobre a chance de quebra do contrato se não houvesse uma melhoria do rendimento do time. E agora estão se aproximando
de outros perfis para a possibilidade de troca, diz aí um dos maiores jornalistas do mundo, o Rudy Galete. Meus amigos, o que está acontecendo realmente lá na Arábia, né? O jornal árabe, técnico saudita do Al Hilal explica o que pode estar acontecendo. E aí, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, né? Podridão esférica de Jorge Jesus não é o problema. Esfaquear o Al Hilal vem dos jogadores com a bênção dos torcedores. O que eles dizem é o seguinte, né? O Al Hilal é um clube que tem como base privilegiar sempre os seus jogadores. Diz aqui um site árabe, meus amigos, né? Sem um pouco justo, explica os verdadeiros motivos do complô contra Jorge Jesus, né? Aí eles falam um pouquinho aqui do jogo de ontem, né, onde o Rubens Neves salvou aí o Al Hilal de mais um vexame com um chute de fora da área aos 64 minutos de jogo. Enquanto assistíamos o jogo, a hashtag Bola Podre estava entre os assuntos mais populares no Twitter, na plataforma X, em meio a grandes acusações e duras críticas ao português Jorge Jesus. A torcida desesperada pedindo a saída do Jorge Jesus, o diretor técnico Al-Azak, responsabilizado pelo constrangimento causado do Al-Jabalim ao Al-Hilal. Nas arquibancadas, alguém carregava uma placa: a saída de Al-Shaeb Al-Farhad é uma demanda popular. Hashtag Al-Hilal é o rei dos seus torcedores. Sim, você pode culpar Jesus por manter Savic no banco e colocar Abalu Al-Ramadan em seu lugar. Mesmo que a sua justificativa seja clara, que é descansá-lo sobre a pressão das partidas, mas talvez seus argumentos seja maior ao culpá-lo por empregar o brasileiro Malcom fora da área, mesmo sendo um bom jogo. Esta área é a mais do que empurrá-lo com uma ala de comprometimento na entrada do campo, especialmente com o atacante Aleksandar Mitrovic, precisando de apoio de um segundo atacante, né? Problemas táticos ali, segundo os treinadores do Al Hilal. Mas, para ser verdadeiro e justo, não direcione sua atenção apenas para Jesus e ignore o resto que fizeram com o Al Hilal. A grande verdade é que existe um histórico de derrubar treinadores dentro do grupo do Al Hilal. Vide o que aconteceu com Leonardo Jardim. Ou seja, meus amigos, o que eles dizem aqui é que existe aí um histórico dos jogadores do elenco do Al Hilal de derrubarem treinadores como foi feito com Leonardo Jardim. E a torcida fica do lado dos treinadores. Então, apesar de algumas declarações do Neymar ter desmentido que ele quer derrubar o treinador, e até dessa declaração que eu vou falar agora para vocês, a situação entre a torcida e diretores e próprios jogadores ainda continua quente. E o Jesus abriu o verbo ontem falando sobre Neymar, meus amigos. Na entrevista coletiva, logo depois do jogo, né, o Jesus abriu o verbo e voltou a falar de Neymar. Abre aspas para Jesus. Neymar voltou após um longo período de ausência por lesão, né? Porque o Neymar não foi convocado para o jogo de ontem, né? A torcida ficou ali brabíssima com isso. O Neymar voltou após um longo período de ausência por lesão. Disputou partida conosco e com a seleção de seu país. Falei com ele e ele se sentiu um pouco cansado. Então, preferi dar-lhe exercícios especiais para que fique mais preparado. E continuou. Tem um relacionamento forte com o astro brasileiro antes dele vir para o Al Hilal. E vamos permanecer mais ofensivos com a sua presença, mas todo mundo adora boatos. Relatos da imprensa espanhola afirmam que Neymar pediu à direção do clube Al Hilal que demitisse o técnico português do cargo devido à discussão ocorrida entre eles, o que foi desmentido por Neymar, né, em publicação na internet. Meus amigos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A verdade é, existe uma pressão muito grande da torcida
e existe ali um entendimento de parte dos jornalistas sauditas que existe um complô para derrubar Jorge Jesus. Diga aí, meu amigo, você gostaria de ver o JJ vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.